Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje é o terceiro vídeo da série Autores Preferidos e Seus Livros, com a autora Emily Giffey, gênero romance. Vamos lá? Emily Fisk Giffey é uma das minhas autoras preferidas. Ela é uma autora americana e ela é comumente reconhecida pelo gênero chick lit. Então, eu vou mostrar para vocês a ordem das minhas leituras, né, dos livros, não a ordem da publicação deles, tá? E eu vou começar pelo primeiro livro que eu li da autora, Uma Prova de Amor, tá? Publicado pela Novo Conceito em 2013, tá? Ele tem 432 páginas e esse livro é da minha irmã. Foi através dela que eu conheci a autora. Esse livro vai contar a história do casal Cláudia e Ben, né, que a Cláudia nunca quis ter filhos e ela não acreditava que ela pudesse encontrar um parceiro que também não tivesse esse desejo de ser pai, da paternidade. Quando ela encontra o Ben, além de todas as características deles que são muito parecidas, são muito similares, eles realmente parecem se completar, ele não querendo ter filhos, ela acha que encontrou o seu parceiro ideal, a sua alma gêmea, né? Então eles se casam. Só que com o passar do tempo, o Ben vai mudando de opinião, né? E aí essa norma, essa regra que eles tinham estipulado no início de não ter filhos, ela passa a ser contestada pelo Ben. E a Cláudia ama muito esse homem, mas ela realmente não tem o intuito de ser mãe, né? Então eles se separam, que não é nenhum spoiler, porque acontece isso no decorrer da leitura. Eles se separam e aí a Cláudia começa a acreditar que o Ben tá num novo relacionamento com uma outra pessoa. E aí quando cai a ficha para ela de que ela realmente perdeu esse grande amor, ela começa a repensar o papel da maternidade, né? E aí eu acho que o título do livro faz muito jus, né? Porque essa maternidade que ela começa a repensar seria vista como uma prova de amor ao bem, né? Então é um livro que eu acho que retrata bem os relacionamentos, principalmente atuais, né? Onde a maternidade ou até o relacionamento monogâmico aí vem sendo contestado. Então é uma história bem bacana de ler. Já faz algum tempo que eu li, né? Já faz alguns anos, mas eu lembro que na época eu gostei bastante. E aí eu fui atrás dos outros livros da autora, né? E eu acabei comprando outros quatro, né? Que eu vou falar para vocês na ordem, né? O primeiro livro que eu comprei dela e o segundo que eu li é Questões do Coração, tá? E ele é talvez o meu predileto, assim, o que me arrebatou mesmo, assim. Eu acho que ele contém muita emoção, muita carga dramática, né? Então, para quem gosta aí do gênero de drama, de emoção, sentimento, ele vai muito bem, né? E ele vai contar a história de duas mulheres, e assim, o ponto em comum dessas duas mulheres é o amor irrestrito ao filho, né? Aos filhos, né? Uma tem um filho, e a outra tem dois. A Valerie, que é a minha queridinha, no caso, né? Que é uma das protagonistas, ela tem um filho, que é o Charlie, né? Que ele tem 6 anos de idade. E aí a gente tem também a Tessa. A Tessa é uma dona de casa, né? Ela largou recentemente a profissão para se dedicar aos filhos, ao cuidado dos dois filhos, né? Ela é casada com um cirurgião pediátrico, cirurgião plástico pediátrico muito famoso, né? E ela abandonou a carreira recentemente para se dedicar à maternidade e ao casamento, né? E aí a gente tem o marido dela, o Nick, né, como ponto de conflito aí nessa história dessas duas mulheres que vão se cruzar. E assim, eu acho que o livro é muito sobre moral, sobre ética, mas ele também é sobre a vida em si, os caminhos que a gente traça, mas que nem sempre a gente consegue sustentar, né? Então, a Tessa, ela é uma advogada, ela cria o filho sozinha, né? O pai nunca foi presente na vida do filho, ele é desconhecido, né?
ele nem é um personagem presente, e de repente um acidente transforma a vida dessas duas mulheres, né? O Charlie se acidenta e o Nick passa a cuidar desse menino e se afeiçoar a Tessa, né? Então aí a gente vai ter uma questão que, para não dar muitos spoilers, mas a Tessa e o Nick, eles acabam criando um vínculo afetivo que se desmembra para outros campos, e aí a gente fica nessa dualidade, né? Como o livro ele é contado a partir dos dois pontos de vista, né? Então os capítulos são separados da Valerie e da Tessa, aí a gente fica nessa. A gente consegue entender, né? Os sentimentos, o papel e a história dessas duas mulheres. Então eu gostei bastante, tá? Esse livro foi publicado pela Novo Conceito em 2011 e ele tem 440 páginas, tá? E ele é um dos meus favoritos, né? Todos os livros assim da Emily Giff, eles são um pouquinho mais maiores mesmo, né? Um pouquinho mais grossos assim de ler. O terceiro livro que eu li é o primeiro e único, tá? Ele pode ser considerado uma história, acho que um pouco mais leve, assim, do que os outros dois, mas eu gostei bastante, achei uma história bem bonitinha. Ele foi publicado pela Novo Conceito em 2015 e ele tem 448 páginas. Né? Aqui a gente tem uma protagonista principal, né? A personagem que é a Shea. Ela tem 33 anos e ela namora o Miller, né? Eles se conheceram já faz bastante tempo. Ela mora na cidade natal, né? Ela nunca saiu da onde ela nasceu. Ela fez faculdade lá. Assim, a grande paixão dela é o futebol americano. E aí ela trabalha como auxiliar do treinador Clive Kerr, que é pai da sua melhor amiga Lucy. Né? E aí, no decorrer da história, que a gente vai conhecendo mais a Cher, né? A gente vê que o grande sonho dela é entrar para o jornalismo, e aí ela consegue, com o apoio do treinador, né? Que a instiga a procurar novos caminhos, traçar novos horizontes. Ela pede demissão como auxiliar dele, vai trabalhar num jornal, né, focada em cobrir o futebol americano e o clube, né, o time dela favorito, que é o Walker. E aí, nesse decorrer da história, ela termina com o Miller, né, conforme a carreira aí vai progredindo, e ela começa a namorar a grande estrela do futebol americano do time, mas ela se descobre muito sentindo falta mesmo da companhia do treinador, do Clive, e aí ela começa a se questionar esse sentimento que ela teria pelo treinador, que é muito mais velho que ela e que é pai da melhor amiga dela. Como ela mora numa cidade pequena, ela começa a repensar assim, se seria possível, né, viver um amor com esse homem, como ela seria julgada, né, como a família dela interpretaria isso e principalmente como a melhor amiga dela, né, veria isso. Então eu achei uma história bem bonitinha, assim, eu gostei bastante. A personagem, assim, a principal, achei ela é bem carismática, então você se afeiçoa e você torce bastante por ela. Eu acho que vale bastante a pena. E aí, o quarto livro que eu li, e que provavelmente é o que eu menos gostei, tá? E eu vou explicar o porquê. Ele é o Presentes da Vida, tá? Ele foi publicado pela Novo Conceito em 2011 e ele tem 383 páginas. Quando eu comprei o livro, eu não sabia que ele se trata de uma continuação do livro O Noivo da Minha Melhor Amiga, que virou adaptação para o cinema, né, com a Kate Hudson fazendo a personagem Darcy, né? E eu já tinha assistido esse filme, não é um dos filmes que eu amei, mas eu assisti, é uma comédia romântica, né? O gênero. E eu não sabia se tratar de uma continuação, né? Nem sabia que o filme O Noivo da Minha Melhor Amiga tinha sido escrito pela Emily Giffin. E aí, assim, eu não consegui me conectar muito com a personagem. Por quê? Essa continuação do livro vai contar a história da Darcy, né? A Darcy, ela é uma mulher linda, deslumbrante, que sempre conseguiu tudo o que queria, assim, muito mimada, né?
tem aí um status financeiro, sempre um padrão de vida muito bom, confortável. Então ela namora um noivo Dex, né? Ela namora não, né? Ela é noiva do Dex. Eles estão de casamento marcado, mas ela acaba o traindo com o seu melhor amigo, né? E isso é no primeiro livro, tá? Que é o Marcos. E aí ela descobre também que o noivo Dex tinha um caso com a sua melhor amiga, com a melhor amiga dela, que é a Rachel. E aí, quando ela descobre como tem essas reviravoltas e segredos descobertos, no segundo livro começa com ela saindo da cidade, né, muito frustrada, muito sem saber o que fazer da vida, e aí ela vai morar com um amigo dela de infância, e aí ela acaba se descobrindo, que é o Ethan, né, ela acaba se descobrindo ali, revendo seus conceitos. Ela sempre foi uma pessoa muito fútil, muito mandona, muito egoísta, e aí o Ethan, com toda a sua simplicidade, ele vai mostrando para ela que existem outras maneiras de viver, né? E aí a gente vai vendo a desconstrução dessa personagem, mas eu não consegui assim me conectar muito com ela e nem com a Rachel, assim, na verdade eu acho que o personagem o mais carismático que a gente consegue aí se identificar um pouquinho é o Ethan, né? Mas é basicamente um romance, assim, diria um pouco água com açúcar, talvez. Então é uma história assim que tenha me impressionado muito. Se eu pudesse indicar um livro da Emily, não seria este, né? Mas eu quis trazer para vocês para mostrar que às vezes a gente lê uma história muito cheia de expectativa e o livro não consegue suprir isso, né? E aí o quinto livro que eu li, o quinto e último, né, é O Amor em Primeiro Lugar, publicado pela Novo Conceito em 2016. Ele tem 352 páginas, tá? Ele vai contar a história das irmãs Josie e Meredith. Elas nunca foram muito próximas, né? A Meredith sempre como uma personagem, assim, uma pessoa muito certinha, muito corretinha, muito responsável, né? E a Josi, uma alma mais livre, assim, né? Então a gente vê muito isso, esse contraste entre irmãs, né? Em livros que se propõem a falar, né, do drama familiar entre irmãos, é comum isso, né? Já li outras histórias parecidas com essa. E aí elas nunca tiveram um entendimento muito claro, elas sempre tiveram muitas divergências. Só que quando um drama na família delas, que é a morte do irmão delas, do Daniel, acontece na família, isso meio que destrói qualquer relação, qualquer possibilidade de entendimento. Elas se afastam ainda mais, né? E nisso se passa um período de 15 anos. Quando elas voltam a ter contato, a Meredith descobre um segredo aí que esteve ocultado, escondido dela por todo esse período, que diz respeito à irmã dela e ao marido, né? Então ela se sente muito traída, e aí a gente vai falar aí de laços de amizade, de família, de amor, a gente vai falar muito aí de perdão, de rever, né, as coisas que acontecem mesmo, que as pessoas não têm muito controle. Então, eu acho que é uma história bastante bonitinha, assim, de ler, triste, né? Mas eu gostei muito de ler assim, porque eu gosto de personagens que não sejam perfeitos ou que não sejam os convencionais heróis, né? E no caso das duas personagens, principalmente da Josie, a gente vê essa fuga, né? Desse lugar de personagem certinho o tempo todo, mocinha, digamos, né? Então, eu gostei de ler, acho que vale a pena indicar para vocês, tá bom? E é isso. Os 5 livros que eu li da Emily Giffin foram esses. O próximo vídeo que eu pretendo fazer de autoras favoritas é da Chimamanda Ngozi Adichie, né? Talvez eu traga aí nas próximas 2 ou 3 semanas, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau.